Fala galera, beleza? Então, agora nós vamos falar sobre colocação pronominal, tá? Quando falamos de colocação pronominal, estamos falando necessariamente dos pronomes oblíquos átomos, ok? Exercendo, claro, a função de pronome oblíquo, desculpa, a função de objeto do verbo, ok? Porque essa posição do pronome átomo vai ser em relação ao verbo, do qual ele é complemento verbal, objeto, ok? Então, no primeiro caso, nós vamos falar da próclise. A próclise é quando o pronome ele vem antes do verbo. O pronome vem antes do verbo do qual ele é complemento. Então, tem algumas palavras, né, que são atrativas. Por que atrativas? A posição normal do pronome oblíquo átomo é após o verbo, que é o que nós chamamos de ênclise. Aí, se você coloca algumas palavrinhas atrativas, ele puxa esse pronome para antes do verbo. Primeiro caso, palavra ou expressão com valor negativo. Valor negativo. Ninguém o apoia. Aqui, ó, eu tenho o verbo apoiar. Alguém apoia alguém. Verbo transitivo direto. Esse cara é o objeto direto. E aqui eu tenho uma palavra com valor negativo. Essas palavras com valor negativo, morfologicamente falando, geralmente são advérbios de negação ou pronome indefinido como é o ninguém, ok? Então, ó, a posição normal era após o verbo. Como é uma palavra com valor negativo, ele vem antes do verbo, caso de próclise, ok? Próximo caso, advérbio ou pronome indefinido, sem pausas, ok? Preste atenção. Aqui se vive é o verbo viver, verbo intransitivo. Viver, pronome oblíquo. Advérbio. O advérbio ele puxa o pronome oblíquo para frente do verbo, caso de próclise, advérbio. Tudo me incomoda nesse lugar. Verbo, alguma coisa que incomoda alguém. Isso incomoda a mim. Objeto, tudo é pronome indefinido. Bota um pouquinho mais abaixo só. Ele puxa o pronome para frente do verbo, do qual ele é complemento verbal. Ok, galera? Exceção é quando há pausa, como por exemplo a utilização da vírgula. Quando houver esta pausa, aqui ó, advérbio, aqui, a vírgula, você não vai empregar próclise. Se houver pausa, aqui ó, por isso que eu botei, advérbio é o pronome indefinido sem pausa. Porque se houver a pausa, vai ocorrer ênclise. Ênclise é quando o pronome vem após o verbo. Por que isso, professor? Porque esta vírgula aqui, ela destaca para mim que o advérbio ele está deslocado. Aqui neste caso é uma vírgula facultativa. Então, seria um caso de próclise ou ênclise, facultativo. Por quê? Eu posso deixar a vírgula tranquilamente, e aí eu vou ter que empregar a ênclise, ou eu posso tirar esta vírgula. Se eu tirar esta vírgula, eu volto para cá, e aí teria que ocorrer obrigatoriamente próclise. Então, se torna um caso facultativo por causa da vírgula. Por quê? Nós vamos ver que quando você desloca um advérbio de corpo pequeno, uma palavrinha só, a vírgula ela é facultativa. Quando você desloca um advérbio com corpo grande, que é o caso de locução adverbial, a vírgula se torna obrigatória, ok? Então, se houver pausa, emprega a ênclise, ok? Se você tirar aqui, você volta para o caso do primeiro caso, ok? C. Orações iniciadas por pronome interrogativo ou advérbio interrogativo. Lembrando que não necessariamente estará uma pergunta. Lembra? A pergunta ela pode ser direta ou indireta. Indireta quando você tem um verbo de elocução. Quando você tem um verbo de, por exemplo, o verbo perguntar. Ok? Então, se tiver esse cara ou esse interrogativo, você tem que empregar obrigatoriamente a próclise. Quem te convidou para sair? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Logo, ó, convidou, olha aqui, verbo convidar, convidou ter. Alguém convida alguém. Alguém convida alguém. Pronome interrogativo
ele puxa o pronome para frente do verbo do qual ele é complemento verbal, ok? E aqui, ó, o porquê. Porque a maltrataram. Verbo, alguém maltrata alguém. Esse aqui é complemento desse. Aqui eu tenho um advérbio interrogativo, porque eu estou perguntando a causa, o porquê, o motivo. Então, ó, advérbio interrogativo puxa o pronome para frente do verbo. Todos esses casos que nós estamos vendo são casos obrigatórios, ok? Casos obrigatórios. Próximo, em orações exclamativas ou optativas. Lembrando que exclamativa necessariamente vai ter o pronome, o sinal de exclamação, e a optativa nós vimos lá no início de período composto, frases optativas que exprimem desejo, ok? Ó, vamos aqui, ó. Como te admiro, frase exclamativa. Eu tenho que botar o pronome antes do verbo aqui, ó. Verbo admirar, pronome tem que vir antes, caso de próclise. Deus o abençoe. Além de expressar um desejo, frase optativa, também é exclamativa. Então, ó, dois casos aqui, ó, para colocar o pronome antes do verbo, caso de próclise. Próximo, conjunções subordinativas. Lembrando que você tem conjunção integrante e conjunção subordinativa adverbial, ok? Ela não quis a blusa, embora, né, ficou bem apagadinho aqui, ó. Embora lhe servisse. Esse embora, ele é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Ele está introduzindo uma oração subordinada adverbial concessiva. Ele é uma conjunção subordinativa. Então, se houver o pronome aqui, ó, ele tem que vir antes do verbo. Conjunção subordinativa, puxa o pronome para antes do verbo. Lembrando que conjunção subordinativa é a subordinativa adverbial ou a conjunção integrante. Não se esqueça dela, ok? Próximo caso. Preposição em seguido de gerúndio. É caso de próclise. Em mais gerúndio, aqui, ó, tratando. O pronome tem que vir antes do verbo. Caso de próclise obrigatória. Penúltimo caso. A palavra só, tá? Que vai se encaixar ali, ó. Só, a palavra só, o vocábulo só, quando equivale a somente apenas, é um advérbio, gente. Esse cara é um advérbio. Que vai se encaixar, ó, nesse caso aqui. A palavra só, quando equivale a sozinho, sozinha, é adjetivo. Então toma cuidado com isso. Tem que ser equivalente a somente apenas. Porque se equivaler a sozinho, sozinha, ele é um adjetivo. E você não viu aqui nenhuma vez adjetivo sendo caso de próprio. Não existe, ok? Então vamos lá. Ou se diverte, ou fica em casa. Aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Ou só se diverte, ou fica em casa. Ou somente se diverte, ou fica em casa. Ou apenas se diverte, ou fica em casa. Então a palavra só aqui, ela está equivalendo a somente apenas. É um advérbio, não é um adjetivo. Então se é um advérbio, o advérbio puxa o pronome para antes do verbo. Caso de próclise obrigatória. E o último, né, para fechar aqui, quando a oração é introduzida por pronome relativo. Caso claro de oração subordinada adjetiva. Caso claro. Então vamos aqui, ó. Aqui é onde te conheci. Lembra? Bom, galera, retomando aqui de onde parou, tem uns probleminhas aí. Retomando, a gente parou aqui, né? Falando da palavra só, né? Falamos que quando é advérbio, né? Quando equivale a somente apenas, entra nisso aqui, aí ele ocorre em próclise, né? Espero que vocês tenham entendido isso. E aqui, né? Pronome relativo. O onde aqui é o nosso pronome relativo, ele está iniciando a oração subordinada adjetiva, então o pronome ele tem que vir antes do verbo. Esse pronome aqui, ó, ele vem antes do verbo, por causa que o pronome ele está iniciando esta oração aqui. Ok, galera? Daqui a pouco eu volto com os casos de ênfase.